Hebreus capítulo 2, verso 1, diz assim: por isso convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vou ler aqui no painel junto com você de novo. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos fazer nele muitas reflexões. O Senhor tem falado algumas coisas conosco, o Senhor tem nos direcionado e nos dirigido acerca de algumas coisas específicas para a nossa vida com Ele. É bem verdade que, falando especificamente do nosso ministério, o Senhor tem falado conosco acerca de intimidade, de buscarmos e de retomarmos relacionamento com Ele. O Senhor sempre desejou, sempre sonhou relacionamento. Nós vimos com alguns homens da Bíblia, vimos os anseios do Senhor desde a fundação do mundo, vimos os anseios que Ele tinha para com Moisés, vimos para com Davi e com tantos outros personagens. Mas bem verdade é que os dias começam a passar, e à medida que as promessas do Pai estão se achegando para se cumprir na minha vida e na sua, o meu adversário, o seu, vai se levantar com diversas situações para que você não se apodere, não se posicione, não alcance, não toque naquilo que Ele tem sonhado para conosco. Também é verdade que à medida que eu me despojo do homem, do mundo natural, e eu desejo alcançar o sobrenatural, entrar numa dimensão de intimidade com o Senhor, automaticamente o meu adversário vai criar situações à minha volta, à sua volta, à nossa volta, justamente para que nós observemos as coisas terrenas e não subamos no nível da intimidade. Não podemos nos esquecer, somos um ser espiritual que habita num corpo físico. Não podemos esquecer que esse nosso corpo físico, ele tem origem terrena. Ele está ligado às coisas da terra, ele está preso às coisas da terra. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós não ficarmos ligados no Senhor, Ele vai nos dominar e vai nos fazer aprisionar. Por que nós precisamos nos atentar a isso? Porque o Senhor sonha coisas específicas comigo e com você, para que sejamos homens e mulheres que ativem outras pessoas nesse tempo. As pessoas que começaram a estudar comigo terça-feira o livro Noiva Restaurada viram e os anseios que o Senhor tem, e isso está na boca de muitos homens de Deus, os anseios que Deus tem para esse tempo, para que homens e mulheres sejam ativados e sejam encorajados a transformar a igreja. Quando nós falamos a transformar a igreja, é nós entrarmos num período de restauração, voltar às nossas origens, e voltar à origem custa caro, porque nós vamos sofrer muito tipo de retaliação, nós vamos sofrer muito ataque, nós vamos ser muitas vezes minados pelo nosso adversário, mas eu creio que o Espírito do Senhor nos dará graça e favor, e andaremos por fé, margeando os anseios que o Senhor tem para a nossa vida, amém, irmãos? Então esse texto me faz atentar para esse tempo que nós estamos vivendo. O escritor diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência, ou com mais empenho, ou com mais esforço. E quero ampliar um pouquinho mais a diligência, quero ampliar ela para o lado do cuidado. Então, convém que nós atentemos com muito cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, se nós nos atentarmos a isso, o que pode nos fazer tirar os ouvidos, tirar os olhos daquilo que nós temos ouvido do Senhor acerca da nossa vida, acerca da nossa casa, acerca da nossa família? O nosso orgulho. Aí você pode dizer assim: apóstolo, mas o meu orgulho já foi tratado. Não, esse orgulho que eu digo é um orgulho de eu já sei, ou eu não preciso dessa palavra. É muito preocupante isso nas igrejas hoje. Muitas pessoas hoje, quando ela vem no culto, participa de um culto, se ela ouvir um texto que ela conhece, ela fala assim: eu nem preciso ficar muito ligado nessa palavra, porque eu já conheço esse texto. Mas na verdade, a palavra do Senhor, assim como sua misericórdia, se renova
todos os dias. E por causa desse orgulho nosso, muitas vezes, isso nos faz esquecer alguma coisa muito boa que o Senhor falou acerca da nossa vida. Então, eu já sei, ou eu não preciso dessa palavra. Eu também conheço um monte de palavra, conheço um monte de textos, mas nem por isso eu posso negligenciar. Quando essa semana o Senhor começou a queimar no meu espírito esse texto, eu falei assim: Senhor, eu já preguei esse versículo algumas vezes, na minha Bíblia certamente está grifado aí o estava, mas na verdade hoje eu entendo. Hoje, agora, nesse instante, estou entendendo que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você. Eu tenho falado acerca de muita coisa para vocês, porém, o que tenho falado não é para ficar parado. O que eu tenho falado não é para ficar estacionado. O que eu tenho falado é para ser aplicado. E normalmente, ou melhor, e qual é a grande estratégia que o nosso adversário usa hoje? Ele cria um ambiente para mim e você ficar atado. Ele cria impossibilidades na minha volta e na sua, justamente para nós não caminharmos. Se nós formos olhar diante das condições, por exemplo, se você olhar para a igreja e hoje olhar para o cenário da igreja, nós não precisaríamos nem fazer um culto, talvez. Ah, mas os irmãos não vieram na igreja, mas você veio. Choveu, impossibilitou alguns de estarem aqui, mas você está aqui. Se nós olharmos para as impossibilidades, se você olhasse hoje para a força da chuva, para o clima, pelas suas preocupações, falava com a pastora Rosana se mudou hoje. E você sabe o que é mudança, irmão? Mudança é você pegar a coisa de uma casa, levar para dentro da outra e colocar tudo em ordem. Aí eu disse para ela assim: pastora Rosana, eu nem imaginei que você vinha. Ela disse assim: apóstolo, quando eu estava em casa, o Espírito Santo me disse assim: se fosse uma festa, você ia. Se fosse um casamento, você ia. Se fosse um churrasco, você ia. Por que não na minha casa você não vai? Então, se nós olharmos as impossibilidades, então hoje, olhando para esse texto, o que esse texto me faz olhar? Portanto, convém nos atentar com bastante empenho, diligência, para as coisas que nós temos ouvido, para que mais adiante eu não me desvie dela. Então eu não posso me esquecer daquilo que o Senhor sonhou a meu respeito, e você não pode se esquecer daquilo que o Senhor sonhou a seu respeito. Então não permita que esse sentimento de que eu não preciso, ou essa palavra não é para mim, ou eu já conheço esse texto, entre no seu coração. Porque se entrar, e nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. Repete isso comigo: meu coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Por isso que o Senhor tem nos convidado a guardar a palavra dele no nosso coração. Porque se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, certamente, para mim e para você não haverá engano, porque a palavra dele vai estar cravada no nosso coração. Então não deixe nesses dias, nessas circunstâncias, porque eu sei que se perguntarmos aqui, as adversidades que você enfrenta são muitas. A vontade que muitas vezes impera no nosso espírito de, chega com isso, pelo amor de Deus, não adianta insistir com isso. Ela vem para cima de nós, mas a nossa fé no Senhor, calçada no Pai, sabendo das boas palavras que Ele disse a nosso respeito. Por quê? Porque se há um lugar que o nosso adversário trabalha hoje para nos roubar, é no campo da dúvida. Repete isso comigo: campo da dúvida. E assim é muitas vezes. Às vezes nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Senhor conosco, mas nos deparamos com uma situação, e muitas vezes é na área do trabalho, ou às vezes é na área da família, na área do matrimônio, ou é na área das finanças, ou até mesmo na área espiritual. Estamos envoltos numa situação, e acordamos no dia seguinte, e a dúvida toma conta do nosso coração. E essa dúvida invade justamente para quê? Para roubar a nossa fé, porque a dúvida é a contramão da fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero. A fé é a convicção que eu tenho certa de que não vejo, mas o Senhor está trabalhando a meu favor. E a dúvida trabalha na contramão: não vale a pena, para com isso, larga a mão disso, esse casamento não vale nada, esse trabalho não vale nada, essa vida não vale nada, você está pagando um preço terrível, você dizima, você oferta, você vai lá na igreja, vai para cá, vai para lá, e as coisas não mudam. Assim trabalha o nosso adversário. E é por isso que eu entendo agora no meu espírito que o Senhor quer falar conosco. Nos dias de adversidade, nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não nos desviemos dela. Porque quando eu tenho dúvida acerca daquilo que Deus tem para a minha vida, significa que eu não creio naquilo que Deus falou comigo. Se eu tenho dúvida daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, se eu tenho dúvida daquilo que eu estou vivendo nesse momento, é porque eu não tenho convicção
que foi o Senhor que falou comigo, falou acerca da minha vida. E eu preciso que você entenda que tudo aquilo que Ele falou a meu respeito, a seu respeito, se cumprirá. Porém, não se esqueça que no tempo oportuno, se eu e você permanecermos fiéis a Ele. Ele tinha um sonho específico, nós até falamos disso terça-feira aqui na igreja. O Senhor tinha um sonho específico com Saul. Se nós pegarmos a história de Saul, é linda o chamado dele. É lindo de ver como esse homem se escondeu até mesmo do Senhor. Esse homem não queria, não desejava isso. Pois bem, o Senhor então imputa sobre ele, dá para ele, e coloca algo muito poderoso nas mãos dele. Você vai governar sobre Israel, você vai reinar sobre Israel. Por um leve momento a dúvida bateu no coração dele, ou seja, agrado a Deus ou agrado esses homens? Eu agrado a Deus ou eu faço aquilo que esses homens estão pedindo? Vamos poupar o rei, vamos poupar aqui alguns gados e algumas ovelhas. Perceba que a dúvida que entrou no coração dele, que era uma deficiência de caráter, fez com que os sonhos do Senhor fossem roubados acerca da vida daquele homem. E quantas pessoas, irmãos, hoje no nosso dia a dia, quantas pessoas que você não conhece, que já falaram do amor de Jesus para você, quantas pessoas que você até mesmo já viu pregar o Evangelho, hoje elas estão longe do caminho do Senhor. É porque talvez um dia ela deu margem para essas coisinhas que nós já falamos durante essa palavra hoje. Eu já sei essa palavra, não preciso disso, ou quando não, ela deu um pouquinho de margem para a dúvida. Entrou na dúvida, a dúvida é incerteza, agiu prematuramente. E a dúvida é somente uma porta, que se ela entrar, ela vai começar a desencadear um monte de coisa. Se a dúvida entrar na vida de uma pessoa, automaticamente vai desatar um desespero. O desespero na vida de Saul foi tão grande, que quando Samuel se apresenta diante dele, ele já sabia o que ele tinha feito. Ele tentou se justificar, e você viu o que aconteceu com ele. Um demônio possuía aquele homem, e era só através da harpa de Davi para que ele pudesse ser liberto. A vida daquele homem passou a ser um desespero total. Assim muitas pessoas hoje estão vivendo, porque onde abundou a graça, o amor do Senhor, e muitos lamentavelmente têm abundado hoje o pecado. Então se eu dou brecha para a dúvida, automaticamente essa dúvida vai trazer um desespero. O que é desespero? Agir precipitadamente. Desespero é eu tomar posicionamento naquilo que satisfaz. E eu tomar posicionamento naquilo que me satisfaz é não agir na dimensão do Espírito, é agir na dimensão da minha carne. Porque, entenda uma coisa, aquilo que é Espírito discerne o que é Espírito e age no Espírito. E aquele que anda no Espírito não tem pressa por discernir, porque sabe que o Pai não o fará entrar em caminhos errados, dar passos errados, não vai criar circunstâncias adversas para mim e para você. Então, por que o nosso adversário cria situações para que a dúvida entre? Para que eu pare e diga, será que é Deus? Ou será que foi Deus? Ou será que Deus se esqueceu daquilo que Ele falou? Ele gera dúvida, para quê? Para que eu entre em desespero. Principalmente quando se trata da área das finanças. Porque se você não tiver recurso nas mãos, você se desespera. Lamentavelmente, para tudo hoje precisa de dinheiro, para tudo. Você vai no supermercado, às vezes a moça não tem o troco, você até pode deixar 10 centavos lá. Mas se você for pagar e não tiver 10 centavos na mão, a moça te faz uma cara e fala assim, o senhor tem que arrumar os 10 centavos, moço. Ela se esquece dos 10 centavos que você tem. Então há um desespero na gente por causa de algumas coisas. E esse desespero faz o quê? Faz com que a gente escolha caminhos errados. E muitas pessoas hoje, ao escolher esses caminhos, se metem debaixo de um jugo desigual. E aí não tem entendido por que muitas vezes não flui a área da vida dela, ou porque a vida dela está atada. Eu converso isso muito com a profetisa Márcia, quando a gente consegue, sempre de manhã, quando a gente caminha, a gente conversa muito da palavra, a gente discute muito. Existem muitas pessoas hoje que elas querem somente, por exemplo, chegar numa árvore e pegar o cacho de fruto, ou o fruto. É gostoso você andar na rua. Você já imaginou se nós andássemos na rua e tivéssemos pés de goiaba, pés de manga, todas carregadas, né? Pés de jabuticaba, parreiras de uva, abacateiros, tivéssemos aí pés de mamão à nossa disposição, não precisasse pagar nada, era só chegar lá nesses pés e pegar a fruta que você quisesse e a quantidade que você quisesse. Porém, esses frutos serão retirados de nós, mas alguém tem que cuidar daquilo. Alguém tem que cultivar aquilo, alguém tem que adubar aquilo para que as pragas não venham até lá. Lamentavelmente, no mundo espiritual hoje tem muita gente assim. Ela quer chegar na árvore e pegar o fruto, mas ela não quer pagar o preço do plantio.
ela não quer pagar o preço do cultivo, ela não quer pagar o preço de cuidar das pragas que vão vir. E as pragas que vêm para cima de um lugar que tem bons frutos, elas precisam ser combatidas. Assim como a gente vê os agricultores combatendo as pragas, nós também temos que combater as pragas que se levantam para roubar os nossos frutos. Cada palavra que Deus diz a meu respeito e ao seu é um fruto. Ai, apóstolo, mas Deus está falando faz tantos anos. Eu estou debaixo de uma palavra faz em 10 anos, irmãos. E eu durmo todos os dias, coloco ela no meu travesseiro, eu durmo e acordo com ela. E a cada dia ela tem me feito estar mais encorajado acerca daquilo que Deus tem para a minha vida. Mas isso é importante, é necessário nós olharmos para a palavra do Senhor e não nos desesperarmos. O desespero é algo que nos faz fazer escolhas erradas. Repete isso comigo: o desespero me faz fazer escolhas erradas. E nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos passando prova no trabalho e o primeiro sentimento que invade é: pede a conta desse lugar. Mas na verdade, às vezes, aquela dificuldade que surgiu, ela é uma plataforma que Deus criou para me projetar a níveis maiores. Às vezes aquela diversidade que surgiu é uma mola propulsora do céu, para me fazer ganhar maturidade e alcançar níveis maiores dentro daquele lugar. Mas o que nós, na verdade, estando ligados na terra, dependendo da nossa carnalidade, nós queremos logo abandonar aquilo. É igual crises conjugais. Irmãos, existem problemas conjugais em todos os matrimônios. São duas pessoas diferentes morando dentro do mesmo lugar, mas a fazer, ou melhor, a tornar uma a outra feliz. Quando eu me casei, eu tinha essa convicção: eu preciso tornar a Márcia feliz. Eu não me casei para ser feliz, eu me casei para torná-la feliz. Ela se casou também não para ser feliz, mas para me tornar feliz. E automaticamente, esse processo vai gerar conflitos. Esse conflito de opinião, criação, genética. São duas pessoas que foram criadas num lar diferente, com culturas diferentes, com poder aquisitivo diferente. Então, nas adversidades, nós precisamos ter o quê? Nós não podemos ter dúvida. Eu sei que ela é a mulher de Deus para a minha vida. Se surgir uma adversidade, ela tem que saber: não, ele é o homem de Deus para a minha vida. Não pode haver dúvida. Se houver dúvida, entra o desespero. O desespero qual é? Separa. Entra na parte mais frágil, entra na parte mais prática. Não dá certo, separa. Não é isso que o mundo está pregando? O mundo prega isso: não deu certo, separa e troca por 2 de 20 ou 2 de 20. É assim que o mundo ensina. Mas o que a palavra me ensina? Olha, convém nos atentar com bastante diligência para as coisas que nós já temos ouvido. E você já ouviu, vamos falar nessa área, estamos falando disso, não sei porquê, mas estamos falando disso. Nós estamos falando da família. Se Deus tem falado que a sua casa é bênção, que a minha casa é bênção, que através da promessa que Ele fez a Abraão, que todas as famílias serão benditas na terra, a minha família, a sua família será bendita na terra, independente da adversidade, vai ser bendita. Independente do que enfrentamos, independente do que vivemos, independente do que vamos enfrentar ainda. Mas se eu olhar com bastante esforço acerca daquilo que Ele já falou, acerca daquilo que Ele já prometeu, eu lá na frente não me desvio dela. Por exemplo, Noé, ele tinha ouvido a palavra do Senhor. Ele disse assim: eu preciso cumprir aquilo que o Senhor me mandou. Então, em todos os dias que ele acordava e ele ia em direção do local aonde ele estava edificando a arca, o que Noé guardava no seu coração? A palavra. O que Noé guardava dentro do seu coração? Aquilo que Deus tinha dito para ele: vá lá, edifica. Você edificando essa arca, você e sua família vai ser guardado aí. Vocês não vão sofrer aquilo que eu quero fazer contra a humanidade. Então, todos os dias, ele se levantava com aquela palavra. E todos os dias, vinha uma turma lá e falava assim: o que você está fazendo, Noé? Você é louco, rapaz. Está construindo arca para quê? Você acha que vai chover? Deus está falando que vai... Quem falou com você é louco, rapaz. Não existe dilúvio. Ninguém tinha visto chuva de cima. A chuva era só de baixo. Era só vapor que subia e regava as plantas e a terra. Ninguém tinha visto aí num pancadão chegar. Não tinha visto relâmpago descer ainda. Então, muitos chegaram diante dele, mas o que não fez? Abandonar aquilo. A palavra. Que todos os dias ele guardava no seu coração. Todos os dias, sementes de dúvida entravam na vida dele.
E se essa dúvida entrasse, um desespero causaria. Irmão, se você pegar a sua Bíblia, você vê o tamanho que era aquela arca. Pegar madeira para fazer tudo aquilo. Ou você acha que Deus mandou os anjos ficar levando lenha lá? Vinham os anjos tudo em fileira, assim, levando lenha nas costas. Ô Noé, nós vamos trazer lenha aqui. O Senhor falou para o Noé construir, não para os anjos. Preciso te falar uma coisa. Já falei isso aqui em alguns cultos, recebe de novo. Deus não vai pôr a mão naquilo que Ele mandou você pôr. Deus não vai se mover enquanto eu e você não nos movermos naquilo que Ele já nos direcionou. Se Ele já mandou nos posicionar, se Ele já nos mandou corrigir. Eu coloquei uma frase hoje, muito interessante hoje, uma frase matinal que eu coloco todas as manhãs. Hoje eu coloquei que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele não muda somente o meu comportamento. Quando eu encontro com Jesus, Ele muda a minha natureza. Então eu passo a não ser mais um homem natural, eu ando sendo um homem espiritual. Eu não ando mais dentro da carnalidade, mas eu entro agora dentro da área espiritual. Eu não discerno as coisas na carne, no campo visível, mas eu discerno as coisas no mundo sobrenatural, naquilo que está além dos meus olhos. Falávamos disso também terça-feira, impressionante. A nossa visão tem limitação. Eu olhando daqui para fora, eu consigo enxergar a grade e alguns vultos que passam lá. É limite da minha visão. Mas quando eu levanto os meus olhos para o céu e olho com a visão espiritual, eu preciso decifrar a grandeza de Deus, aquilo que Deus pode fazer, além daquilo que eu posso chegar, tocar, desde que eu tenha convicção. E essa convicção está dentro da minha fé. Por isso que o escritor disse, é necessário que a gente se atente. E eu te pergunto, você sabe todas as palavras que Deus disse a seu respeito? Acerca da sua vida, da sua área financeira, da sua área profissional, da sua área conjugal, da sua área ministerial. Irmãos, o que já surgiram de gente para me desencorajar ministerialmente? O que o diabo já levantou de situações para me envergonhar na área ministerial? O que o diabo já levantou de coisas para que nós recuássemos na área ministerial? O que na verdade surgiram de coisas para eu ter dúvida do meu chamado? Se eu tivesse dúvida, eu teria me desesperado. E se eu tivesse me desesperado, eu tinha entregado o meu cargo. Eu tinha entregado o meu chamado. Ah, então quer dizer que Deus não faria? Deus faria melhor através de outro. Se eu não aceito aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele levanta outro para fazer melhor que eu. Mas muitas vezes o inimigo surgiu diante de mim, com situações. Já logo no começo do meu ministério, quando você começa a trabalhar numa empresa, você aprende a mexer com uma máquina, um equipamento. Então você não tem tanta habilidade. Então você imagina comigo, irmão. Eu me converti em 97. Em 2004, Deus me deu um ministério. 7 anos depois. Estava engatinhando ainda na fé. Não tinha muita noção ainda das coisas. Tinha um curso meio fuleiro de teologia, assim, bem raso, que tinha um pouco de noção. Olha as coisas que Deus faz. E aí acabava os cultos na igreja, vinha uma irmãzinha, ou um irmão, dava um DVD de um pregador e falava assim, ô pastor, assiste aí, ó, esse cara prega. Naquela hora, Satanás sussurrava no meu ouvido, esse cara prega, você não prega. Esse cara é chamado, você não é. Esse cara eu uso, você não. Aquilo, na verdade, era uma seta que o inimigo lançava para que eu pudesse ter dúvida. E se eu tiver dúvida, o final desse texto que a gente está lendo se cumpre. Mais adiante eu me desvio dela. Por que tem muita gente que se desvia do foco? Porque deu margem para dúvida. Eu estou falando apenas a dúvida, que abre margem para o desespero. E a segunda coisa que a dúvida faz, ela produz medo. A pior coisa hoje de se encontrar na pessoa é uma pessoa que tem medo de tentar. Fazem uns 6 meses que eu estou para comprar esse caixote aí. Eu dizia para a profetisa assim, nós temos uma vontade, ela, compra, Paulo, você é tão engenhoso, você tem umas ideias muito assim, você é tão habilidoso, você é criativo. Eu falei, Márcio, mas acho que para isso não. E eu fiquei com aquilo. Eu falei, não, sábado passado eu acordei. Eu falei, Márcio, eu vou passar a comprar um caixote daquele. Vai comprar mesmo. Eu falei, vou comprar. E aí hoje eu falei assim, Márcio, eu não vou tocar. Ela falou, não, você vai tocar.
Nós já ensaiamos um pouquinho. E aí eu lembrei daquela frase que eu costumo pregar aqui: só acerta quem tenta, e só erra também. Mas se eu tiver medo de tentar, eu vou ficar na margem, ou melhor, ficar dentro do barco como os outros discípulos ficaram. Nós pregadores falamos muito para os outros assim: larga a mão, não vai querer ser Pedro, hein? Afundar, ter medo do vento. Mas vamos olhar no outro panorama. Pedro foi o único que teve coragem de tentar. Pedro foi o único ousado a falar assim: Senhor, se é o Senhor que está aí, me deixa. Irmãos, olha só aonde esse homem estava olhando. Olha por esse ângulo agora. Senhor, se é tu mesmo, me deixa ir aí. O Senhor falou assim: pode vir, Pedro. O Pedro, opa! E botou o pé. Então, se Pedro tivesse se acovardado igual aqueles outros 11 que ficaram lá dentro. Lembra que até um culto, algum tempo atrás, eu falei sobre isso? O que você vai querer ser? Você vai querer você vai querer ser aqueles que andam nas águas, ou vai querer ser aqueles covardes que ficam dentro do barco? Nós temos escolhas. Então, muitas pessoas hoje, por medo, não conseguem caminhar, não conseguem entender o sobrenatural de Deus. Aconteceu com um irmão aqui da igreja. Eu preguei uma quinta-feira aqui na igreja e disse assim: olha, se prepare, porque amanhã você pode chegar na sua empresa e ser dispensado, demitido. E aí não deu outra. O irmão chegou na igreja, no trabalho dele, final do expediente, chamaram ele lá, falaram: estamos dispensando você. Ele saiu do trabalho, no dia seguinte toca o telefone, uma proposta 4 vezes melhor do que ele ganhava. Para que Deus possa trazer o novo, ele tem que arrancar a gente do velho. E às vezes ele também tem que arrancar as coisas velhas que a gente embute na gente. Às vezes nós recebemos uma herança de uma família que não conseguiu ser bem sucedida em algumas áreas da vida por causa de medo. Então essa área tem que ser quebrada. Nós temos que anular isso da nossa vida. Não recebemos isso em nome de Jesus. Eu profetizo que todo medo é arrancado do nosso meio em nome de Jesus. Irmãos, eu prefiro hoje pegar na mão de alguém e falar assim: vai devagar, e ter que ficar arrastando os outros, irmão. É muito mais gostoso você lidar com uma pessoa e falar assim: não, calma, vai mais devagar, Nath, você está andando muito depressa. Do que você tem que ficar pegando na mão, vamos, irmão, vamos, irmão. Você já pensou, irmão? A vida inteira você puxar a mão. E existem pessoas que por causa do medo não conseguem dar um passo. Tem gente até hoje que recebeu uma herança da família dela, que dia de chuva, quando relampeja, tem que guardar faca e tesoura debaixo do pano. Porque senão o raio vai pegar na casa dela. E por causa do medo, até hoje ela faz isso. Tem pessoas que por causa do medo, ela na verdade não consegue fazer fluir áreas da vida dela. Por causa de medo, não consegue avançar no profissional. Por causa de medo, não aceita um desafio profissional. Por causa do medo, não aceita um cargo novo. Por causa do medo, não consegue abrir o seu próprio negócio. Mas em nome de Jesus, se há alguma cadeia sobre a vida de alguns de nós aqui hoje, ou de alguém que possa nos assistir, eu quebro e anulo esse medo em nome de Jesus, e as portas se abrirão para a glória do Senhor. Mas é necessário nós olharmos para esse texto e meditarmos nele, é um versículo só. Olhe comigo de novo o texto, vamos colocar lá, está lá já. Por isso convém atentarmos mais diligentemente, ou seja, não é apenas olhar, é ficar observando as coisas que nós já temos ouvido. Eu vou voltar agora dentro do panorama que Deus tem falado aqui na igreja. O que Deus tem falado conosco todos os cultos? Intimidade. E o que nós estamos fazendo para gerar intimidade? A gente já mudou alguma coisa no nosso dia a dia? A gente já arrancou alguma coisa do nosso ativismo para ter mais intimidade? A gente já conseguiu, a gente falava muito terça-feira aqui, olha que interessante, a gente está pegando algumas coisas de terça-feira para falar hoje aqui. A gente falou um pouquinho assim, é muito notório hoje você ver as pessoas assim, porque eu oro, aí ela coloca lá no Facebook, porque eu estou orando agora aqui. Ou, eu passei a madrugada orando aqui agora. Olhando para a Bíblia nos diz que se eu quiser orar, eu tenho que entrar no meu quartinho, fechar a porta e orar em secreto com o Pai. Eu não preciso ficar levantando bandeira para falar para o outro: irmã, essa noite eu orei por você. Cristiano, essa madrugada, passei a madrugada inteira de joelho orando por você, irmão, aleluia. Não é isso que o Senhor espera de mim. O Senhor espera que eu tenha uma vida de intimidade. Então, dentro do meu dia a dia, eu já criei um espaço para me relacionar com Ele? Ou ainda os seus dias estão corridos?
O que nós tiramos da nossa semana para se relacionar com o Senhor? O que nós tiramos do nosso dia a dia? Agora eu vou voltar aqui, ó. Por que o medo chega? Por que a dúvida chega? Por que o desespero chega? Porque nós não temos certeza daquilo que Ele falou. Por quê? Porque a gente não cultiva aquilo que Ele falou. E o que Ele falou está aqui dentro dessa Escritura. E eu vou cultivar a partir do momento que eu me dedico a ela. Alguns de vocês têm raiz, familiares que nasceram na fazenda, que têm habilidade para cultura, para cultivo. E você vê que eles trabalham no campo por dias seguidos. Cultiva a terra, surca a terra, vira a terra. Aí depois aduba a terra e vira a terra de novo. Aí de repente quando o tempo está bom, a chuva não chega, coloca uma irrigação artificial. Tem dia, irmão, que o tempo vai estar negro. E a gente só vai conseguir regar a terra do Espírito através de lágrimas. Quanto tempo faz que eu e você não choramos na presença de Deus? Mas não porque você tem problema, não porque você tem luta, não porque você tem adversidade, mas porque você chegou lá assim, você sentou quietinho ali, e você, ó Senhor, tudo é contigo mesmo, ó Pai. É isso que o Senhor está querendo gerar em nós. Se há vínculo de intimidade, irmão, quem conhece o Deus que serve não teme. Repete isso comigo, quem conhece o Deus que serve não teme. Por que não teme, apóstolo? Porque sabe que está guardado nele, sabe que está escondido nele, sabe que ele na verdade tem levantado, eu falei isso na oração hoje, tem levantado muralhas de proteção à nossa volta, tem nos escondido, tem impedido que coisas terríveis que o nosso adversário tem criado para cima de nós, nos alcance. Alguns de nós aqui já era para ter descido a sepultura, tamanha ira do inimigo contra a nossa vida, mas o Senhor fez o quê? O Senhor nos guardou, porque Ele sonha comigo, sonha com você, para que eu e você continue olhando para Ele, para viver os sonhos que Ele tem acerca de mim e de você. Mas para isso nós precisamos olhar para aquilo que Ele tem falado com bastante diligência. E olha, repete comigo, a dúvida abre uma brecha para o desespero. O desespero abre uma porta para o medo. Agora diga assim, o medo abre uma avenida para a ansiedade. Quando eu não estou olhando com diligência para a palavra, quando eu não estou olhando com atenção para aquilo que Ele tem me falado, lá na frente alguma coisa surge para mim desviar dela. E a ansiedade. Então, a ansiedade vem para causar precipitação. A ansiedade vem para me fazer tirar do foco. A ansiedade vem para que eu não tenha desejo de esperar. A ansiedade vem para que, na verdade, eu coma cru e sem tempero. A ansiedade vem para que eu me precipite nas minhas decisões. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso adversário, ele é astuto, o pai da mentira. Quando um demônio manifesta no corpo de uma pessoa, ele começa a falar na boca da pessoa, se você chegar nele e perguntar algumas coisas para ele, ele vai falar, mas ele não vai falar a verdade, ele vai falar o que ele quer, porque ele é pai da mentira, tudo que ele fala é mentira. Mas apóstolo, no nome de Jesus ele tem que falar, no nome de Jesus ele fala, não a verdade, porque ele é pai da mentira, não há verdade nele. E tudo que ele cria diante de mim e de você são situações contrárias aos sonhos que Deus tem para mim e para você. Tudo que na verdade ele cria são situações para que eu e você não acredite que Deus vai fazer. Irmãos, eu contei para vocês aqui, brincando e rindo, o dia que o Senhor falou comigo, Paulo, me dá o seu carro de oferta na igreja. Eu falei, você está louco, Satanás? Está repreendido em nome de Jesus, essa voz oculta aqui, o único carro que eu tenho, foi uma luta para quitar isso aqui, perdi um dinheiro terrível, que quando eu comprei ele custava tanto, agora ele custa mais metade. Está repreendido, Satanás. Olha o que eu estava fazendo, repreendendo o diabo quando que era Deus falando comigo. E se eu não faço, irmão? E se eu não obedeço? Eu estou andando na contramão do Senhor. Aí você pode dizer assim, apóstolo, por que Deus vai pedir aquilo que você tem como única coisa? Para que Ele possa me dar coisa melhor. Deus trabalha no meu desprendimento. Deus trabalha naquilo que não está ocupando o lugar que é dele na minha vida. Porque se aquilo que é meu estiver ocupando o lugar que é dele, eu preciso liberar.
para que eu possa enxergar coisas novas. Então, muito cuidado quando Deus falar com você. Fique muito atento. A gente canta uma canção, né? Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para responder suas orações e levá-las a Deus. Não é assim? Mas às vezes você escuta um barulho, você já está amarrando, que nem eu amarrei. Está amarrado isso. E é o anjo, a gente está achando que é demônio. Às vezes o anjo está chegando na porta da nossa casa com a bandeja da vitória, porque anjo é ministrador de bênção. E a gente está falando assim, está amarrado isso. O anjo tem que voltar, porque a gente está amarrando ele. E quantas vezes nós, por não andarmos ligados no entendimento espiritual, não perdemos a bênção do Senhor. Deus libera a porção na minha vida quando eu estou alinhado a Ele. Diga isso comigo, Deus libera toda a porção na minha vida quando eu estou alinhado a Ele. E o que é estar alinhado a Ele? Ser um com Ele. Ser um com Ele. E o que muitas vezes nos tira do foco pela ansiedade? Esquecer de ser grato. A ansiedade muitas vezes me impede de ser grato a Deus. Vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder, nem fazer sinal com a sua cabeça. Mas muitas vezes a gente acorda de manhã e esquece de agradecer que acordou. Outras vezes a gente senta na mesa para comer um pedaço de pão, ou de repente você come aquele banquete que tem suco, geleia, fruta, iogurte na sua mesa, sucrilhos, aquela mesa que você tem na sua casa, e você acaba até esquecendo de dizer assim, Senhor, obrigado. Às vezes a gente anda o dia inteiro sem dizer para Ele assim, Senhor, muito obrigado. Às vezes a ansiedade que a gente tem por alguma coisa me faz esquecer outras, me faz não enxergar outras, não me faz ouvir outras coisas. Presta atenção aqui, eu já vou terminar, diga aleluia. O que o nosso adversário quer fazer, eu tenho falado isso com constância aqui na igreja, e eu acho que você já aprendeu isso. Se ele me distrair, e o que ele quer fazer na distração? Simplesmente que eu não ouça. Ou simplesmente que eu não dê muito ouvido para aquilo que eu estou ouvindo. Ou simplesmente que eu não acredite que aquilo que eu estou ouvindo é para mim. Então, o que ele cria? Situações. E se a gente começar a enumerar situações, você tem um monte de situação na sua vida. Você teria motivo para não estar aqui hoje. Se fosse olhar para as condições financeiras, climáticas, ou no seu corpo físico, enfim, você tem motivo para não estar aqui. Quando o Evandro chegou, a profetisa Márcia falou para ele, irmão, eu pensei que você não vinha. Porque nós saímos de casa, nós vimos que Bauru rasgou o céu em Bauru. Choveu muito em Bauru. Pederneiras, eu não sei se choveu também. Mas o que fez ele vir aqui? Então, na verdade, é isso que nós temos que tomar cuidado. Estou pegando um exemplo para você se atentar no que o nosso adversário faz. Ele cria situações, o meu primo, pastor Paulo, colocou no Facebook antes de eu sair de casa. Uma pessoa saindo num desenho assim, saindo na porta assim, colocou o dedo, estava chovendo, ele estava com uma biblinha desenhada assim, um desenhinho, né? Um cara com uma bíblia assim, colocou o dedo, estava chovendo, ele estava voltando para dentro de casa. Então, é que lamentavelmente, o nosso adversário consegue nos roubar nessas áreas, nessas formas, nessas condições. Então, não estou dizendo que a chuva é do diabo, irmão, mas ele cria uma situação dentro do ambiente que nós estamos fincados e firmados, para que a gente, na verdade, retroceda e não viva segundo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Compreende até aqui? Então eu só queria concluir o versículo de hoje, falando mais uma coisinha, que a dúvida, o desespero, o medo, a ansiedade, o que mais ela gera? Tudo isso. Depois dessa avenida da ansiedade, irmão, aí nós pegamos uma rodovia, chamada comodismo. Aí não tem jeito. Quando o crente se acomoda, aí, meu irmão, é só jejum e oração. Eu não sei se você conhece gente acomodada, irmão. Acomodada na fé, acomodada no sonho, acomodada nos projetos, acomodada na presença de Deus. Sabe gente que acha que tem relacionamento com Deus, gente que já se acostumou com esse tipo, não está disposto, gente que não quer aprender mais, gente que não quer sonhar mais, gente que, por exemplo, conseguiu uma casinha, aleluia, mais para frente a gente reboca, aí já passou 15 anos, não rebocou, aí passou 22 anos, está tudo amarrado com arame,
Só chapiscou um pouquinho, né? Chapiscou, com 25 anos chapiscou. Então, eu estou falando para você que recurso é recurso, agora sonho é sonho. Se eu não tiver condições de gerar, Deus não pode realizar, irmão. Se eu não conseguir, então, a grande dificuldade hoje que eu enfrento como líder é destravar pessoas para sair do estado de inércia. Porque a gente foi ensinado a querer só conquistar. E a gente querendo ter as coisas, nós abandonamos a vontade de ser. Nós precisamos mais ser do que ter. Se eu sou em Deus, as coisas que eu preciso, Ele manda para a minha vida. E nós precisamos destravar as pessoas. Nós falávamos isso aqui também na terça-feira. E lamentavelmente é uma estratégia que o diabo tem usado nesse tempo, travando as pessoas. E se nós não abrirmos os nossos olhos, duas coisas podem acontecer, me pergunte o quê? Ou o projeto dos muçulmanos se cumpre, em 2030, eles querem até 2030 ter 50% do planeta confessando a fé deles. Ou se a igreja de Cristo não despertar, Deus levanta outro povo. Irmãos, nós não podemos deixar essa geração passar. Se essa geração passar, o que será dessa geração? O que será dessa geração? Que legado nós estamos deixando para essa geração? Que legado nós estamos construindo para essa geração? Nós vamos construir uma igreja de oba-oba? Uma igreja que vai só ensiná-los a ter? E o que eles vão gerar para a geração deles, se Jesus não voltar? Se a gente se acomodar, se a gente se esquecer acerca do que o Pai falou a nosso respeito, tem falado, se a gente não confrontar o que tiver que ser confrontado, confrontar com amor, não afrontar. Falamos isso terça-feira. Quem afronta está querendo expor. Mas quando a gente é confrontado pela palavra, é porque o amor do Pai está sendo exalado. Perceba que o filisteu, o gigante, afrontava, porque queria expor a fragilidade do exército de Israel. Mas, na verdade, o Senhor nos confronta para que eu e você seja ativado para um nível maior na presença dEle. Então, nós não podemos deixar o comodismo tomar conta de nós. Ah, não, aleluia, Deus está fazendo, glória a Deus. Deus está fazendo, mas a gente precisa fazer na vida de alguém. Não sei se você escutou, mas um vereador da cidade disse que 5% da nossa cidade está infectada com dengue. 5% da cidade é mais de 7 mil casos. Ou seja, não é mais 1, 2 ou 3 bairros. São todos os bairros da cidade. Nós vimos pela palavra outro dia, que quando isso entra numa cidade é porque baixou o quê? A guarda de oração da cidade. E a guarda da oração da cidade está onde, irmão? Na igreja. E a igreja, irmão, ela não pode orar pelos seus propósitos apenas de conquistas dela. Ela tem que orar por aquilo que ela foi levantada para orar. O órfão, a viúva e o pobre. A igreja começou a andar na contramão, porque é fácil a gente tocar numa área que todo mundo tem carência. E com isso nós começamos a gerar gente acomodada. Ela só quer algo que vai garantir uma bênção para ela, uma vitória para ela, para ela. Para ela. Para ela. Para ela. E isso fez ela ficar olhando para ela. Só para ela. E nós esquecemos o papel de ser igreja. Quando nós vemos um andarilho andando na rua, um mendigo, muitas vezes a gente olha para ele e fala assim, aí vagabundo, safado. Muita gente fala assim, muito crente. E não estende a mão de misericórdia e fala, Senhor, tira este homem desse lugar. Senhor, tira essa mulher desse lugar. Essa moça que está na prostituição. Essa moça que está andando no caminho errado. Então, entenda de novo esse versículo que nós estamos lendo hoje. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum
nos desviemos dela. E o que vai me fazer se manter firme nessa palavra que Deus tem falado a meu respeito? Equilíbrio. Se eu tiver equilíbrio, eu alcanço aquilo que Deus sonhou para mim. Ou seja, eu não tenho que ser nem de mais e nem de menos. Eu tenho que me manter no equilíbrio. Eu tenho que, na verdade, reconhecer a minha dependência. Eu tenho que reconhecer a minha fragilidade. Eu tenho que reconhecer a minha pequenez. Eu tenho que reconhecer da onde Ele me tirou. E se não fosse a misericórdia dEle, irmão, para ter nos tirado da onde Ele nos tirou, sabe-se lá Deus, se nós estaríamos vivos hoje. Se os laços do inimigo não teriam prevalecido contra a nossa vida. No sábado à noite, nós conversamos aqui, os homens, nós vimos 3 coisas que nós precisamos fazer, como homens. Nós temos que ser sacerdotes, profetas e reis. Quando nós somos sacerdotes, nós apresentamos a nossa família a Deus. Quando nós somos reis, nós apresentamos Deus para nós. Quando nós somos profetas, nós apresentamos Deus para a nossa família. Mas, na verdade, quando nós somos reis, nós governamos segundo o governo de Deus na terra. E nós, homens, fomos desafiados a ser diferentes, a agirmos diferentes, porque nós, como homens, abandonamos o nosso sacerdócio. E os homens aqui da igreja fizeram um propósito comigo. Prova disso que foram eles que marcaram o próximo culto já. Eu disse para eles que se nós começarmos a entender o que Deus tem para nós nesse tempo, nós marcaremos a nossa geração. Estou falando dessa igreja, irmão. Estou falando do que Deus tem sonhado acerca da gente. Mas Deus está querendo levantar homens e mulheres que queiram coisas maiores. E Deus não quer dar coisas maiores naquilo que eu palpo, mas naquilo que eu vou contemplar, que é o estabelecimento do reino nessa terra, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir para o Senhor: Pai, me ajuda a manter acesa no meu espírito a palavra que o Senhor tem falado acerca da minha vida, da minha casa e da minha família. Coloque a mão no seu coração.